Deus. Mas Deus ele nos deu a fé. E com a fé nós podemos sentir a presença dele. Você não pode enxergar, mas ele é tão real como se você pudesse enxergar. E você pode sentir com o seu coração através da fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não vê, mas você tem no seu coração uma certeza que você não consegue explicar. Amém. Mas você sente que Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você sente que Deus é real. Amém, Você Jesus. crê que não importa o que aconteça, Ele não te abandona. Ele está com você. Ele te ama. E Deus provou que te ama, dando o único filho que Ele tinha para morrer em seu lugar. A prova que Deus te ama é Jesus. Amém. O dia que você se sentir sozinha, o dia que você se sentir triste, lembre de Jesus, olhe para a cruz. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. Ele te amou tanto que Ele deu tudo que Ele tinha, Ele deu o melhor, que foi Jesus. Jesus ele foi moído pelos nossos pecados. Até a última gota de Jesus foi esvaziada pelos nossos pecados. Tudo isso porque Deus nos ama. E nós não estamos sozinhos. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. Nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Ele é o nosso amigo. O Espírito Santo ele anda conosco todos os dias. Ele nos consola nos momentos difíceis. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele anda ao nosso lado. Ele nos convence da verdade. Nós temos Deus ao nosso lado. Nós temos tudo. Problemas nós vamos passar. Enquanto você viver nesse mundo, você vai ter problemas, você vai passar pelo sofrimento, pela dor. Mas tudo que acontecer aqui vai ter um fim. Tudo que acontece no mundo vai ter um fim. Tudo acaba um dia. Mas nós estamos indo para um lugar eterno. E lá nós vamos passar essa eternidade ao lado de Deus. Amém. Um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Lá nós não vamos ficar mais tristes. Lá nós não vamos mais ouvir palavras que ferem o nosso coração. Lá nós não vamos nos despedir das pessoas que nós amamos. E lá nós vamos desfrutar da presença de Deus. A palavra de Deus diz que a luz daquele lugar é a presença de Deus. Você vai ver a luz daquele lugar e você vai ter a certeza. Deus ele está aqui. Deus está aqui. E tudo isso Jesus conquistou na cruz. Você pode receber esse lugar onde as ruas são de ouro. Você pode receber o amor de Deus, a cura. E tudo isso é de graça. É pela cruz. É pela fé em Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Hoje nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus. Hoje nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus está nesse lugar. E nós cremos que a palavra de Deus ela tem poder para transformar a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui cansado, triste, desanimado. Talvez você enxergou hoje as suas falhas, o seu pecado. Saiba, a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. A palavra de Deus tem poder para curar o seu coração. Ela é alimento para as nossas almas. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela é a verdade que nos convence. E nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus. Então nesse momento vamos invocar a presença de Deus. Eu não posso fazer nada por você. Eu sou um homem limitado. O meu conhecimento é limitado. Mas nós temos o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Ele prometeu, aonde estivesse dois reunidos, em seu nome ele estaria em nosso meio. Jesus está aqui. Que você não venha sair daqui da mesma forma que você entrou. Jesus está aqui. Que você possa tocar em Jesus assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Que você possa receber dele as bênçãos, o amor, a misericórdia que ele tem para nos dar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós cremos, Senhor, que o Senhor é real. Nós cremos que o Senhor é um Deus verdadeiro. Um Deus que nos ama. Um Deus que não pode mentir. E o Senhor prometeu que onde estivessem duas pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estaria. E nós estamos aqui. Mais de duas pessoas. E tudo que nós queremos é sentir a Tua presença. Tudo que nós queremos, Senhor, é sentir o Teu poder. Que o Teu poder venha cair nesse lugar. Que hoje vidas sejam curadas, libertadas, transformadas. Que nós possamos tocar no Senhor. Que nós possamos crer de todo o nosso coração que Tu és real. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos ama.
O Senhor dá o que nós precisamos. O Senhor cuida de nós. O Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não nos desampara. O Senhor está ao nosso lado todos os dias. E o Senhor conhece as nossas lágrimas. O Senhor conhece o nosso sofrimento. O Senhor conhece as nossas falhas. Mas o Senhor tem para nós um amor que nos cura. Um amor que nos limpa. O Senhor tem para nós a Tua palavra que é real, é verdadeira, é alimento. Ela penetra o nosso coração. Ela nos mostra a verdade. Ela nos conduz no caminho da verdade. E nós amamos a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. É Ele que nos convence. É Ele que santifica o nosso coração. É Ele que nos consola. É Ele que nos ajuda. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te damos toda a liberdade. Esteja conosco nesse momento. Conduza a minha boca, Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sou limitado. Mas eu sei também, Senhor, que as minhas fraquezas, as minhas limitações não são empecilhos para o Teu poder agir. O Teu poder, Ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Senhor, que nesse momento eu possa me esconder na Tua palavra. Que a Sua palavra venha aparecer. Que a Tua palavra venha penetrar os corações. E que nós venhamos sair daqui de uma maneira diferente. Edificados, Te conhecendo. Que toda cegueira espiritual caia por terra. Que toda obra de Satanás seja desfeita no nome de Jesus. Que toda distração seja amarrada, repreendida no nome de Jesus. Que nós possamos nos alimentar da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ter um coração sensível ao Teu toque. Nós não queremos sair da mesma forma que entramos aqui. Sabemos que o Senhor está em nosso meio. E nós queremos Te tocar. Nós queremos Te sentir. Tira de nós tudo que não vem do Senhor. É o que nós Te pedimos nesse momento, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, e na noite em que Jesus foi levado para ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus ele sentiu uma angústia tão grande que ele suava gotas de sangue. Nessa noite, Jesus ele ficou tão triste que ele disse: eu estou profundamente triste. A minha alma está triste até a morte. E essa tristeza que Jesus sentiu, essa angústia que Jesus sentiu, ela não foi motivada pela traição. Jesus ele não estava triste porque ele sabia que Judas ia traí-lo. Essa tristeza que Jesus sentiu, essa angústia que Jesus sentiu, ela não foi motivada pelo abandono. Jesus sabia que naquele momento os discípulos, aqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos, aqueles homens que comeram com Jesus, aqueles homens que dormiram com Jesus, naquele momento, aqueles homens iam embora, iam deixar Jesus sozinho. Mas Jesus ele não estava triste por causa disso. Jesus ele não estava angustiado por causa disso. Jesus ele não estava angustiado porque ele sabia que naquela noite Pedro ia trair ele 3 vezes. Ia negar ele 3 vezes. Jesus ele não estava triste. Jesus ele não estava angustiado porque ele sabia que na cruz ele ia sentir dores físicas. Jesus sabia que na cruz ele seria humilhado. Jesus sabia que na cruz bateriam em seu rosto, cuspiriam em seu rosto. Jesus sabia que na cruz ele ia ter que suportar uma coroa de espinhos. Jesus sabia que na cruz o seu corpo seria pregado naquele madeiro. Mas Jesus ele não estava triste por causa disso. A angústia que consumia Jesus, a angústia que fazia Jesus suar gotas de sangue, não era por causa dessas coisas. Mas o que deixava Jesus triste, o que deixava Jesus angustiado, era porque Jesus sabia que na cruz Deus iria derramar toda a sua ira nele. Na cruz Jesus teria que beber o cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados seria colocada em Jesus. E Jesus seria moído por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus ele veio a esse mundo como homem. Jesus sendo Deus, veio a esse mundo como um homem de carne e osso, assim como eu e você. Enquanto Jesus viveu aqui, ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Jesus ele estava sujeito às mesmas necessidades que nós, às mesmas emoções que nós. Enquanto Jesus viveu aqui, Jesus ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele ficou cansado.
Enquanto Jesus viveu aqui, ele ficou triste, ele ficou angustiado, porque ele tinha uma natureza humana. E antes de Jesus ir para a cruz, Jesus ele sentiu medo. Jesus teve medo de ir para a cruz. Jesus sentiu medo da ira de Deus. Então, antes de Jesus ir para a cruz, Jesus ele fez uma oração. Jesus ele orou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Em outras palavras, Jesus ele orou assim: Senhor, eu estou com medo de ir para a cruz. Pai, eu tenho medo da cruz. Pai, eu tenho medo de sofrer a tua ira. Eu não quero ir para a cruz, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. É a tua vontade que importa. Se é da tua vontade que eu venha sofrer na cruz, realize a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. E o que nós podemos aprender com a oração de Jesus? Por que Jesus pede a vontade de Deus e não pede a vontade dele? Jesus estava com medo de ir para a cruz. Jesus sabia que na cruz ele ia sofrer a ira de Deus. Mas ele disse: Senhor, eu estou com medo. A minha vontade é não ir para a cruz, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Pai, se é da tua vontade eu sofrer na cruz, então faça a tua vontade. O que Jesus pediu a vontade de Deus? Jesus ele pediu a vontade de Deus porque Jesus ele conhecia o caráter de Deus. Jesus conhecia o caráter de Deus. Jesus sabia que Deus ele é um Deus bondoso. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que nos ama. Um Deus que cuida de nós. Jesus sabia que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Jesus confiava na vontade de Deus. Jesus sabia que a vontade de Deus é sempre o melhor. Ainda que a vontade de Deus faça você sofrer no início, no final você vai ver que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela nos conduz à morte. A nossa vontade, ela nos conduz à destruição. Mas a vontade de Deus, ela nos conduz à vida. A vontade de Deus nos conduz à vida eterna. As bênçãos que ele tem para nós. Ainda que nos faça sofrer no início, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Jesus conhecia isso. Jesus conhecia o caráter de Deus. Por isso que Jesus não pediu a vontade dele. Jesus pediu a vontade de Deus. E Deus fez a vontade dele. Foi da vontade de Deus que Jesus sofresse na cruz. Foi da vontade de Deus que Jesus fosse moído na cruz. Mas a Bíblia vai dizer porque, por causa disso, por causa da cruz, Jesus foi exaltado. E hoje o nome de Jesus é adorado. E a Bíblia diz que um dia todo o joelho vai se dobrar. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque Jesus foi para a cruz. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que a vontade de Deus não seja a tua vontade, ainda que a vontade de Deus te faça sofrer por um momento, a vontade de Deus é sempre o melhor. E o que nós podemos aprender com essa palavra? Nós devemos conhecer o caráter de Deus. Nós devemos buscar conhecer o caráter de Deus. Jesus pediu a vontade de Deus porque ele conhecia o caráter de Deus. E muitas pessoas hoje, elas se aproximam de Deus apenas por algo que Deus pode dar. Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja, quantas pessoas que estão buscando a Deus, não para conhecer a Deus, mas porque elas querem algo que Deus pode dar. Nós não podemos cometer esse erro. Nós não podemos nos aproximar de Deus apenas buscando uma bênção. Nós não podemos nos aproximar de Deus apenas buscando um milagre. Nós devemos nos aproximar de Deus para conhecer a Deus, para conhecer o caráter de Deus. O que nós precisamos entender? Nem tudo que nós pedimos Deus vai nos dar. Nem tudo que nós pedimos Deus vai fazer. Nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade de Deus. E quando você chegar numa situação onde a sua vontade é uma e a vontade de Deus é outra, saiba, é a vontade de Deus que vai acontecer. Então quando você busca Deus apenas por algo que Ele pode te dar, o dia que Ele não te dá, você vai desanimar. Você vai se afastar de Deus. E tem muitas pessoas que um dia buscaram a Deus, um dia começaram a ir na igreja e hoje estão afastadas de Deus. Porque elas buscaram a Deus apenas por algo que podia dar. E nós não podemos ir atrás de Deus apenas interessados nas bênçãos que Ele tem para nos dar. Nós devemos ir atrás de Deus para conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você conhece o caráter dele. Você conhece que Ele é o nosso Pai. Você conhece que a relação que Ele tem conosco é de pai e filho. Quem tem filho sabe, nós amamos o nosso filho. Todo pai, toda mãe ama seu filho.
Todo pai, todo filho, todo pai, toda mãe daria a sua vida para salvar um filho. Você que é mãe, você sabe, você daria a sua vida para salvar o seu filho. Você deixaria de comer para dar para o seu filho. Você ama seu filho mais de qualquer outra pessoa nesse mundo. Mas não é porque você ama seu filho dessa maneira que você só fala sim para ele. Por amor ao seu filho, muitas vezes você vai ter que falar não. Por amor ao seu filho, muitas vezes você vai ter que corrigir o seu filho. Por amor ao seu filho, muitas vezes você vai ter que repreender. Por quê? Porque você quer o melhor para ele. Amar não é só você falar sim. Amar não é só você fazer a vontade daquela pessoa. Amar é falar não. Amar é corrigir. E é isso que Deus faz conosco. A palavra de Deus vai dizer assim, não rejeite a repreensão de Deus, porque Ele corrige quem Ele ama. Quando Deus fala não para você, quando Deus te corrige, é um sinal de amor. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não conhecem o caráter de Deus, e quando Deus fala não, ela desanima. Ela se revolta. Ela se afasta da presença de Deus. Mas quando você conhece que Deus, Ele é o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, quando Ele falar não para você, você vai entender. Ainda que você chore, você vai chorar, mas falar assim, não, eu sei, Deus é meu Pai. Ele está falando não porque Ele tem o melhor para mim. Quando um pai fala não para o filho pode até chorar, mas o filho não deixa de amar o pai. Quando o pai corrige o filho até chora, mas o filho não deixa de amar o pai. Por quê? Porque o filho sabe, meu pai está fazendo isso porque ele me ama. Meu pai está falando não para mim, eu sei que está me doendo, mas eu sei que meu pai me ama e Ele quer o meu bem. E é esse sentimento que nós temos que ter com Deus. Ele é nosso Pai. E toda vez que Deus falar não para você, saiba é porque Ele te ama. Toda vez que Deus te corrigir, saiba, Ele te ama, Ele te vê como um filho. Mas quando nós não conhecemos o caráter de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus apenas para receber algo, nós não entendemos isso. E aí quando Deus não te dá o que você quer, você vai se afastar, você vai desanimar. Então esse sentimento é o que tinha no coração de Jesus. Ele sabia, Deus é meu Pai. E tudo que Deus fizer na minha vida vai ser para o meu melhor, para o meu bem. A palavra de Deus fala que os planos de Deus são melhores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Talvez você tenha pedido algo para Deus e Ele não tenha te dado. Saiba, Ele tem o melhor para você. Ele tem algo melhor para você. Mas você precisa conhecer o caráter de Deus. Se você não conhecer que Deus é o seu Pai, que Ele te ama, que Ele cuida de você, você vai desanimar. E como que nós fazemos para conhecer o caráter de Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela quem Deus é. A palavra de Deus nos revela o que Deus sente por nós, o que Ele fez por nós e o que Ele quer fazer por nós. Por isso você não pode desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, e quando você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, você tem uma fé no seu coração. E por mais que Deus não dê o que você queira, por mais que você esteja sofrendo, você tem no seu coração aquela certeza. Eu sei, Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele tem o melhor para mim. Feche seus olhos. Que você possa ter esse sentimento no